Eu sou o eixo, no começo, no meio, no fim. Sou seu sustento e quando não aguento, nem posso dizer ai de mim. Sou eu que demonstro seu orgulho, seu desânimo, seu cansaço e afins. E sirvo para tudo, para você se mover, se virar, para coisas assim. Encerro a minha carta por aqui, deixando com esperança esse ponto final da sua sempre judiada coluna vertebral. Olá, boa noite, que bom! Bem-vindo a mais um Etc. Eu fico feliz porque você está conosco. Eu já disse isso e gosto de repetir até para mim mesmo. O seu corpo ou meu corpo não são nossos. O seu corpo é emprestado. É uma maravilha cedida por Deus. E, portanto, você não pode sair por aí judiando do seu corpo. Nessa noite nós vamos falar de uma das partes mais maltratadas do corpo humano. Aliás, vimos na abertura que a coluna nos escreve um bilhetinho. Né? Poucos cuidam da coluna como deveriam. Não é isso, colegas? Olha só como estamos todos sentados direitinho aqui, ó. Nós fizemos de propósito, coluna certa na cadeira, postura. Pode abrir a câmera para mostrar nós todos. Estamos todos sentados como precisamos ficar sentados. E vamos ficar aqui o programa inteiro, não vamos relaxar hoje, para dar exemplo para eles. Bem-vindo a vocês. Jamil, bem-vindo ao programa, etc. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com o senhor, padre. Tá. Você é fisioterapeuta, né? Sim, senhor, exatamente. Trabalha especificamente? Trabalho especificamente com fisioterapia e acupuntura, e sendo que a maioria dos nossos pacientes são pacientes de coluna. Ah, é? Isso. É comum, então, o cara, quando o coluna vai lá, ele já está bem torto, como é que é? A coluna é sempre um problema muito grande no mundo inteiro. Então, consequentemente, quando o paciente chega, infelizmente, coisa de brasileiro, já chega no estágio, às vezes, na maioria das vezes, avançado, né? E você põe ordem na coluna dele, não? É exercício, a gente faz, num trabalho multidisciplinar, a gente faz um trabalho para realmente ajudá-los a voltar às suas funções, suas atividades, não só laborais no trabalho, como também nas atividades de vida diária. Eu tenho a impressão que fisioterapeuta é um chato, não é não? Eu acho que não, na realidade eu acho que não, padre. Pelo contrário, a gente fica muito amigo dos pacientes justamente pelo maior contato que a gente tem com eles. Não, mas eu acho que é chato nisso, você fica cobrando, é assim, não é assim, é assim, é desse jeito, não? Na realidade é uma chatice necessária, né? Então eles entendem que é pro bem. E tem que ser assim, senão, né? Exatamente. Corrigir uma postura, por exemplo, se não ficar falando na cabeça da gente, não corrige, né? É uma coisa que a gente estava conversando há pouco, nós precisamos sempre estarmos... vamos assim dizer, recebendo essa informação, sendo cobrado indiretamente, para que possa realmente a gente manter essa vigilância postural. Não é só porque eu estou falando que é um chato. A fonoaudióloga que cuidou de mim e do Flávio, né? Nós achávamos que era chata, porque ela ficava no pé da gente. Não é assim, respira direito, não é assim, a postura não é essa, fala de novo isso, tá certo? Interpreta o texto. Então, mas é assim que se aprende, né? Tem que ir sendo corrigido mesmo. Exatamente. Tá bom, vamos ter uma boa conversa. Flávio, você já teve problema de coluna? Graças a Deus, não. E espero aprender hoje o que fazer para chegar aos 90 sem nenhum problema de coluna. Faltam só 13. Só 13. Vai dar. O Leonardo, boa noite, Leonardo. Boa noite. O Leonardo conversava com a gente aqui. Sabe o que o Leonardo faz? Ele joga futebol no gol, coitado. O pessoal xinga você de frangueiro ou não? Esse é meu apelido. Ah, é? Uai, se for o time, você mandou você embora. Não, tô brincando. Eu tento fazer o melhor. Você brinca de futebol, né? Brinco de futebol. E na vida séria você faz o quê? Trabalho no Instituto de Patologia da Coluna, em São Paulo, com a direção do Dr. Luiz Pimenta. Eu faço a parte de coleta e trabalho científico dos dados de coluna, porque a gente busca não só entender os resultados da cirurgia e dos diversos tratamentos de coluna, mas também trazer a tecnologia para dentro do tratamento cirúrgico e fazendo assim a evolução dos tratamentos, sempre visando o bem dos pacientes, a minimalização dos acessos, do sofrimento de coluna
da população em geral, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial sofre ou um dia vai sofrer de dor na coluna. Então o senhor pode entender o tamanho da parcela de sofredores de coluna que precisam da ajuda, precisam de um desenvolvimento tecnológico dos tratamentos, dos acessos. E é exatamente isso que a gente trabalha, para desenvolver a cirurgia de coluna. Então, estou com dó do Flávio, vocês veem só 20% de chance, hein? 80% Pelo sofre, contrário. 20% só. Falta só 13 anos, você divide os 20% por 13, aumenta a minha chance. Tomara. Compõe a mesa conosco também, né, o Fábio. Fábio, boa noite. Boa noite, mano. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite aí do programa TV Aparecida aqui participar do programa. O Fábio é ortopedista, né? Dizer que você põe ordem na casa. Eu sou ortopedista, faço ortopedia geral com mais ênfase em coluna lombar. Uma coisa interessante que a patologia de coluna, depois do resfriado comum, é a que mais incide, né? E trabalhos mostram que por volta dos 50 anos de idade, 60% das pessoas já tiveram pelo menos episódios de coluna que durou, o episódio de coluna que durou mais de 2 dias, que atrapalhou a vida diária. E por volta de 80 anos de idade, quase 90% tem. Então, o Padre Flávio está de parabéns aí, precisa dar o segredo aí pra gente, explicar como fazer isso aí. Trabalhar pouco. Não, você nunca teve problema? Não, Flávio? Nenhum? Nunca. Não, porque eu também estou nessa. Eu acho que é de padre, então, sabe? A vida nossa é boa. Porque eu não posso reclamar, não, que eu acho que tenha problema de coluna, sabe? Eu tenho dor de dormir por isso, não. Não me... Como é que se percebe essa dor? Não, essa dor é classificada pelo menos 2 dias. Uma crise que durou pelo menos 2 dias de dor. E é uma dor importante que a pessoa não consegue fazer sua atividade diária. Por exemplo, se é um estudante, ele não consegue ir na aula. Se a pessoa é uma dona de casa, não consegue trabalhar em casa. Se é um padre, tem dificuldade para rezar uma missa, para fazer suas atividades de padre. Quer dizer, atrapalha a sua atividade diária. Um médico não consegue trabalhar direito, um biomédico não consegue fazer sua pesquisa, o fisioterapeuta. Então é baseado nisso. Pelo menos 2 dias da sua vida toda, teve uma crise que durou pelo menos 2 dias e que atrapalhou o seu dia a dia. Que daí mostra que é uma crise importante, não é uma dorzinha, uma fisgadinha, uma dorzinha pequena, é uma dor mais importante. Veja, porque 80% tem chance de ter dor de coluna, é que nós estamos conversando do assunto, sabe? É por essa razão. Porque tem tanta gente que vai precisar escutar o que nós estamos falando aqui. Pessoas do nosso círculo, não sei se do Flávio, do meu círculo, pessoas que vejam, etc., falam assim, nossa, eu preciso ver hoje, tá certo? Por causa do meu problema de coluna, eu preciso ver o programa. Então, se você tem dúvida para ver o programa, etc@tvaparecida.com.br, etc@tvaparecida.com.br. Nós temos alguns livros também para passar para vocês, relativos ao programa de hoje, tá certo? Então só participa, os livros estão na sua tela lá. O Segredo da Longevidade, Viver Mais e Melhor, e o outro, hein? O outro livro é Educação Física e Didática. Tá? Os 3 livros à disposição, quem passa e-mail, etc@tvaparecida.com.br, é candidato a ganhar um dos livros, tá bom? E tomara que quem se candidatou esteja recebendo os livros em casa. Nós fomos às ruas e perguntamos uma coisa gozada para as pessoas, não sei se elas sabem. Quantas vértebras você tem? Vamos ver o que as pessoas dizem. Vértebras? Umas 50. 70, alguma coisa assim? Quantas vértebras? 44, né? 200. Umas 2.000. Umas 20. 10. Umas 5. E tá longe? 45. 3. 16. Uns 38, 36. 32? Ah, eu nem imagino, viu? Eu sei que a costela parece que é 33, né? Que é esses ossinhos, né? Agora tô lembrando, mas quantas ela tem, mais ou menos? Umas 30, mais ou menos? Uns 10? Bem mais. 50? Menos. Uns 30? E 3. Quanto que? Vértebras. Dizer sinceridade, não. Pode chutar. Mas 25 tem que ser par, 26. Pode ser que tem pessoas que nascem com menos, né? Como é que pode? A inversão tem que ser par, hein? O 33 é ímpar, né, colega? Não é par. Por que 33, né, doutor? Porque tem
Nós temos vértebras cervicais, torácicas, lombares e sacrais, né? E coxígeas, né? Então, todo esse tipo aí? Eu confesso a minha ignorância, não imaginava que ia ter tantos nomes assim. Mas forma um conjunto? Forma um conjunto das vértebras cervicais são do pescoço, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, as sacrais e a coxígea, né? Tá, mas sendo 33 tem mais chance de doer mesmo, né? Com certeza. Não é assim? Bom, eu acho que as pessoas não têm essa noção. Por que se tem dor disso? Devia ser mais fácil, né? À medida que eu tenho dor de uma coisa, é mais fácil eu me queixar e saber que tem mais chance de ter dor de coluna do que outras dores? Ou não? Eu acho que esse não é um problema não só voltado para a coluna, mas é uma deficiência dos sofredores de diversas patologias aqui no Brasil. Quando você atende um consultório nos Estados Unidos, por exemplo, o paciente chega no seu consultório sabendo tudo sobre a patologia. E aqui no Brasil, o paciente chega um pouco perdido, então ele não tem a capacidade de questionar. E isso é a importância de um programa como o de hoje, para entender exatamente a parte de estrutural, a parte anatômica da coluna. Por quê? Porque quanto mais você souber sobre a patologia que você tem, melhor, mais esclarecido você vai estar para escolher o melhor tratamento. E isso é uma deficiência que hoje a gente vê no paciente brasileiro. Dentro do Instituto, a gente tem um acompanhamento multidisciplinar, o paciente passa por uma avaliação psicológica antes da cirurgia, e a gente consegue constatar o quanto o quanto falta de conhecimento para o paciente entender aquela cirurgia que está sendo proposta ou a patologia que ele tem. Então, exatamente isso, a instrução, a ideia de quantas vértebras a gente tem, exatamente mostra a falta de conhecimento da população em relação às doenças tão comuns como o problema de coluna, que é a segunda doença que mais afasta, por exemplo, do trabalho, perdendo só para enxaqueca. É mesmo? Segundo motivo de ausência de trabalho? De trabalho, Também tinha essa informação também, eu não conhecia. Agora, eu não sei se a gente estudou na escola isso. Será que a gente estuda ciência um pouco no colegial, né? Acho que mostra essas figuras para a gente conhecer alguma coisa. Mas de resto a gente não conhece mesmo, não tem. E por isso muito menos sabe proteger, né? Porque não por desconhecimento. Então o que a gente precisa conhecer em primeiro lugar a respeito da coluna, doutor? Eu acho que a dor da coluna é frequente porque ela sustenta o nosso corpo, né? Ela seria o pilar central, né? E o sedentarismo, a atrofia muscular leva a uma deficiência. A musculatura posterior, por exemplo, é 40% mais forte que a anterior. Então, para sustentar uma coluna, precisaria ter um equilíbrio entre a musculatura anterior e posterior para sustentar aquela coluna. Então, mostrar que a deficiência muscular previne a coluna. A postura também, o que mais leva a problemas de dores nas costas é a postura. Mesmo que a pessoa tenha uma degeneração da coluna devido à idade, ou tenha uma degeneração, tenha uma artrose, ou mesmo que tenha uma degeneração devido à osteoporose, que é mais frequente em mulheres, é a postura que desencadeia aquela crise. Então, a postura correta no dia a dia, de pé, sentado, deitado, deitar muito importante, porque 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, passa deitado, então a postura correta que vai desencadear. Carregar um peso, segurar um peso, também pode desencadear dor nas costas. Então é importante a pessoa saber que tem a coluna, saber que a musculatura ajuda a sustentar e também saber que a postura incorreta pode causar dores nas costas. Por isso, então, a pessoa tem que se disciplinar, aprender técnicas de postura, técnicas de Então, todo segredo é postura. Todo segredo é postura. É um dos segredos, né? É um dos segredos. A gente sabe que a partir do momento que se faça uma prevenção, que a postura seja adotada de uma maneira correta, possivelmente nós estaríamos favorecendo, vamos assim dizer, ou desfavorecendo em quase 70% um problema mais sério de coluna. Então a postura ela é fundamental para que a gente mantenha uma postura, como o doutor Fábio ainda disse há pouco, com relação à postura, a gente passa 1/3 da nossa vida deitado. Então é complicado se você não adota uma postura adequada para dormir, existe uma postura correta. Nós temos também a postura no trabalho, sentado. A gente sabe que numa postura sentada, que não utilizamos o encosto da cadeira, nós podemos estar aumentando em até mais ou menos a sobrecarga na coluna de 2,5 vezes o peso corporal.
Isso é complicado, como o doutor Fábio falou ainda, dos 40% do desequilíbrio da musculatura posterior ser bem mais vigorosa a musculatura, isso já traz essa facilitação e a gente tem uma tendência de se relaxar também relaxando essa postura. Consequentemente, sobrecarregamos ainda mais esse segmento. Nós preparamos uma matéria a respeito de peso e coluna. Vamos dar uma olhada. José Arnaldo faz fisioterapia há 3 anos. O raio-x mostra que uma vértebra da coluna acabou se soltando devido ao excesso de peso que ele carregava no antigo emprego. Com o tratamento, aos poucos ele recupera naturalidade nos movimentos. Antes eu travava da coluna, hoje eu não fico travando mais. O que eu sinto muito é dor, né, na coluna e no pescoço. Dor na coluna é comum entre os brasileiros. Estudo do Ministério da Saúde aponta que 80% da população sofre ou já sofreu algum tipo de incômodo nessa parte do corpo. Carregar mais peso do que o indicado é um dos principais motivos. E a posição adequada é essa posição em que a alça veste os 2 ombros, né, mantendo então uma condição simétrica de sobrecarga na coluna, e a alça deve ser ajustada para que a mochila apoie na região torácica e não na região lombar ou região pélvica. Seu Cláudio vende caldo de cana há 6 anos e todo dia ele arrasta o carrinho de 200 quilos por cerca de 1 quilômetro. O velho está em forma ainda. Meu filho não gosta, né? Eu desde fazendo força por causa da idade minha, né? Tenho com 61 anos de idade, eu já fiz obração do coração, sou diabético. A orientação dos especialistas é de que devemos carregar cargas com apenas 10% do nosso peso. Mais do que isso, há o risco de adquirirmos dores que podem se agravar com o tempo. Por isso, viemos até o centro de Taubaté, interior paulista, com essa balança, para saber se a população tem seguido esta orientação. Maria trabalha com venda de cosméticos e por isso anda bastante com sacolas. Ela confessa que está acostumada a carregar pesos maiores e faz fisioterapia devido aos excessos diários. Por causa de vender produto, então eu carrego um peso. Então cada dia eu estou com uma quantidade, um peso diferente. E nem sempre a gente consegue dividir por igual, né? Estudantes também sofrem com os quilos a mais nas mochilas. O reflexo ele sente quando chega da escola. 2 apostilas da escola, 2 cadernos de manhã e de tarde. Aí tem que ficar no almoço carregando a mochila. Dor nas costas. Dá sempre. Pesado aí? Tá demais, cara. Não aguenta. Dor nas costas? Para seu Joel, isso não existe. Não tem dor, não sinto nada. Está acostumado já com tanto Já peso? estou acostumado. Olha que esse negócio de carregar peso a gente não presta atenção, né? Eu fico com muito dó de crianças que vão para a escola, que as mochilas deles não são leves, não. Não sei se os pais têm consciência disso, viu? Que não são leves. Quer dizer que 10% do peso pode? 10%, até 10% do peso a pessoa pode usar nas costas. O importante também é a posição da mochila, né? A mochila ela deve ter, o ideal é ter alças largas, ela ter aquela cinta torácica, uma cinta lombar, ela tem que ficar em cima do quadril, mais ou menos uns 7 centímetros. Por exemplo, ali mostrou uma mochila bem baixa, né, que está na moda, bem baixa. Ali não é bom, a criança, o aluno fica com a coluna para trás. O ideal é bem colocada, mais alta, acima da cintura, acima do quadril, e de preferência com faixas largas, para que distribua bem o peso, né, e que não machuque os ombros com a mochila. E mais ou menos 10% do peso da criança. Na hora de escolher uma mochila, é importante mochila leve, por si só leve, não uma mochila muito pesada. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia está fazendo um selo, né, um selo de orientação, para colocar tipo um selo assim nas mochilas, porque também isso varia de criança para pessoa mais adulta. É porque os adultos também usam muito mochila. A gente vê o pessoal hoje, eu também às vezes a gente ganha mochila e acha mais confortável levar a mochila, né? Acho que a mochila é muito inteligente, apesar de não ser tão elegante, vamos dizer assim, mas ela é muito inteligente. Uma malinha, por exemplo, a pessoa fica torta, dá dor no braço, na mão.
E outra coisa importante também é o vestir da mochila, colocar a mochila. Às vezes a mochila é muito pesada, a criança já não vai para a escola com a mochila posta. Então ela tem que agachar corretamente, que é o problema do peso, de carregar muito peso, agachar corretamente e vestir a mochila corretamente. Então deve-se dobrar o quadril, né? Dobrar o quadril, agachar, pôr a mochila uma alça, pôr a outra e levantar usando a força do quadril. Para levantar, não forçando as costas. Essas malas de puxar facilitam facilita porque a gente não carrega peso, né? É muito boa, a malha de puxar é muito boa, o ideal é com rodinhas largas, porque também na escola tem vários degraus na escola, então a roda mais larga, ela vence esses degraus com mais facilidade, né? Então tem que ter uma roda boa, não pode ser aquelas rodas que travam. Nós temos duas coisas para o senhor explicar. Aí nós temos todas as vértebras estão aí, não, né? Estão todas aqui. Então aqui tem uma coluna lombar, né? uma coluna vertebral. Então aqui mostra a frente da coluna, aqui estaria o abdômen, o tórax, né? Aqui estaria a parte de trás da coluna, onde estão as musculaturas das costas, né? Aqui a parte a parte posterior das costas, o sacro, o cóccix. Então a coluna é dividida, e esses amarelinhos aqui, que parecem espaguetes aqui, são os nervinhos que estão saindo. E esse vermelho aqui é uma demonstração das artérias, que na coluna cervical a artéria passa dentro aqui da coluna, a artéria que vai nutrir o cérebro depois, a artéria vertebral, né? Então aqui na coluna mostra, primeiro é uma coluna cervical, depois a cervical, ela é para trás assim, depois a coluna torácica, que tem uma corcunda para frente, a lombar, que seria essa daqui, que teria uma curvatura lordótica, e aqui teria o sacro, e essa pontinha aqui seria o cóccix. Essa pontinha seria a última vértebra da coluna, que é o cóccix. Ali nós temos também do peso, andar corretamente com o peso, é isso, aquele carrinho que nós temos ali? Esse boneco aqui estranho, boneco aqui engraçado aqui, é para demonstrar como levantar o peso corretamente, né? Então, o peso correto, ele tem que ser levantado com os quadris, né? Tem que ser levantado, não levantar com as costas aqui, senão toda a força vai vir aqui nas costas e vai levar hernia de disco, vai levar dores nas costas, vai levar dores lombares. Então, tentar levantar com as pernas, o peso com as pernas. Então, o incorreto, a pessoa não deve levantar assim, tá vendo a coluna? Está fazendo, toda a força está vindo aqui atrás das costas, está fazendo um formato de um C, de um U invertido, né? Um U invertido e levantar o peso. Isso aqui vai levar muita dor nas costas, vai levar predispor a dor muscular, dor ligamentar, hérnia de disco, problemas musculares, problemas lombares. E o certo é ficar assim, de cócoras. O certo é ficar de cócoras, levantar de cócoras assim, desse jeito, e levantar um peso como um todo, tá vendo? A coluna ereta, a coluna reta, próximo ao corpo. Uma criança também, a mãe que carrega a criança, o ideal bem próximo do corpo. Quanto mais distante, mais o peso. Aquela distância aqui na frente vai refletir nas costas. Então, quanto mais próximo, mais encaixadinho. Existe hoje em dia, existem aqueles saquinhos para colocar a criança, ou mesmo faixas que amarram a criança, bem próximo do corpo para evitar dores nas costas. E ao levantar o peso, como a mochila, como foi falado agora, próximo ao corpo, usar a coxa, usar a perna para levantar. Para levantar, não deixando ela formar esse formato de um U invertido aqui, que vai levar problemas de dores nas costas. Todo esse peso vai desencadear aqui. Acho que todo mundo já levantou um pouco o peso assim e já teve uma fisgadinha nas costas. Então, é um exemplo que mostra que é o jeito incorreto, né? Para carregar, o jeito correto mesmo é levantar como um todo, né? Tá bem, obrigado, Fábio. Eu acho que deu para a gente entender. Agora, precisa fazer isso, que na pressa da gente levantar as coisas, a gente não faz esse raciocínio, né? O mais fácil realmente é abaixar e levantar, mas a gente tem que estar... Isso que a gente não presta atenção nisso, a gente vai fazendo logo, aí viu, já fez, né? Flávio, alguma coisa? Há várias perguntas do Ivo Dalberto, de Sarandi, Rio Grande do Sul. Ele diz que usa a cama inclinada por questão de refluxo, 30 centímetros na cabeceira. Isso prejudica a coluna? E diz também que a mulher dele, 30 anos de idade, já fez sessões de radioterapia. E agora, na radiografia, apareceu que no fêmur e na coluna estão os ossos pretos. O que será isso? Na verdade, a postura correta para dormir
Se a gente estiver de pé, numa postura totalmente correta, olhando assim para o infinito, totalmente correta. Se tivesse como uma animação e colocasse a gente deitado, o certo é deitar daquele mesmo jeito, com a coluna totalmente reta. Se ele tem que dormir com a cama inclinada, a mesma coisa, ele teria que dormir naquela mesma postura. De barriga para cima, o ideal é que o colchão tenha o colchão se deforme o suficiente para manter essas silhuetas do corpo que nós escrevemos, essa silhueta do corpo. Então o colchão tem que ceder essa silhueta do corpo. Pode ser usado artifício, como colocar travesseiros embaixo do joelho. Apareceu na tela, muito interessante embaixo. O modo de deitar. Pode pôr na tela de novo, olha lá. É aquele jeito lá. É aquele jeito. Esse é de lado, totalmente reta de lado, a pessoa totalmente... O ideal é dormir de lado ou barriga para cima. Nunca dormir de bruços, né? A coluna totalmente reta, tá vendo? O travesseiro da altura do pescoço, para não deixar o pescoço torto para cima, torto para baixo, totalmente reta. Ela colocou o travesseiro entre os joelhos também, para melhorar, para um joelho não bater no outro, para melhorar também a postura, para não encaixar, para o quadril ficar mais ou menos acompanhando a distância dos ombros também. E de barriga para cima, o colchão também que tem que ceder essas silhuetas naturais do corpo, as silhuetas naturais do corpo. Mas o colchão mais pega o vício do jeito de deitar. Quanto mais você deita de um lado só, põe o peso, ele vai se viciando. Isso não é adequado àquilo que a gente precisa, né? Ou a gente deitando faz adequação, é isso? Hoje em dia existem colchões de tecnologia mais moderna, colchões diferentes hoje em dia. Tem colchões com com molas independentes, então... por exemplo, na parte do ombro, na parte do quadril, onde se deforma mais, ele seria como se fosse um carro, que uma roda deforma e outra não. E antigamente as duas rodas deformavam. Então, esse colchão com vários tipos de mola, ele se deforma só no local onde é necessário. Então, com isso aí, ele não tem aquele problema de ter vício, de ter que fazer rodízio, de rodar o colchão. Bem, está na hora da gente parar. Flávio, depois nós continuamos com as perguntas, tá? Porque nós temos um intervalo necessariamente. A pergunta que nós vamos deixar para você pensar, ou participar até pelo e-mail, etc@tvaparecida.com.br, é assim: qual deve ser a postura correta de uma pessoa? A gente até que sabe, né? Pensa bem, qual deve ser a postura correta de uma pessoa? Você pensa, mas é sentado, deitado, de pé ou andando? Como você quiser. Qual deve ser a postura correta de uma pessoa? Foi o Jamil, você que trouxe aquele modo de dormir lá, né, Jamil? Foi, exatamente. Depois nós continuamos conversando daquilo, porque eu tenho uma birra de travesseiro. Vou contar a história do travesseiro aqui. Nós fizemos um programa sobre sono e nós rimos aqui feito doido de travesseiro. Mas por que rimos eu conto depois a história, que até hoje eu fiquei marcado com aquele bendito daquele travesseiro. A gente já volta no instante. Olga Bom Giovanni, amanhã, 5 da tarde. Você acha que tem a postura correta? Sim. Como ela deve ser? Postura correta? Eu acho que tem que andar sempre com a coluna ereta, sentar, quando for sentar com as costas bem encostadas na da cadeira. Sim. Sim. Você considera que tem uma postura correta? Sim. Como que ela deve ser? Mostra assim mais ou menos pra gente e explica pra gente, por favor. Ereto. Do jeito que eu estou. Eu vou fazer 66 anos e ainda não tenho problema de coluna. Creio que sim. Correta às vezes não. Como seria a postura correta? Mais ereta. Quando eu era menor, mais novo, não. Andava assim, desleixado. Hoje não. Geralmente a gente fica fica relaxada, né? Não, muitas vezes. Eu fico um pouco inclinado, com o ombro para frente, assim. Como seria a postura correta? Esticar as costas, né? Para que ficasse ereto com o ombro para trás. Não com a barriga para frente, barriga para dentro e o ombro para trás. Parece que os pessoal sabe que tem que ficar, não pode ficar engruvinhado. Como é que é a postura correta? Postura correta, exatamente. Foi aquela, primeiro que todos falaram inicialmente, postura ereta. Mas observando que determinadas pessoas têm alguns desvios posturais que nós sabemos. E nós devemos fazer uma correção dessa postura, corrigindo esses desvios e corrigindo essa postura. Ela falou muito bem, a maioria das pessoas, principalmente pela altura, tem uma protusão, pronunciando o ombro para frente. Consequentemente, ela mantém, vamos assim dizer, desloca o centro de gravidade mais anteriormente. E isso leva o quê? Uma sobrecarga maior na coluna
E principalmente a mulher já tem o peso dos seios, muitas vezes, isso ainda dificulta, se ela tem os seios grandes, ainda dificulta ainda mais, aumentando a dor em coluna. Então manter a coluna sempre ereta, fazer movimentos normalmente de virar o corpo por inteiro e não muitas vezes fazer o deslocamento, né, fazer a rotação de tronco com carga principalmente, como o doutor agora há pouco ainda mostrou pra gente, rotação vai ser pior. Então é importante tem que ser igual robô, então, virar por virar. Não digo robô, mas um movimento que seja suave, que não ofereça uma sobrecarga, não ofereça um movimento muito abrupto e leve essa lesão. Em geral, a gente judia mais da coluna sentado ou de pé, ou deitado? Olha, na realidade, como a gente comentou no primeiro bloco, né, a postura deitada é 1/3 da nossa vida. Uns passam um pouquinho mais de 1/3, né? Um pouquinho mais, uns gostam de dormir mais, né? Mas é aquela história, se nós adotarmos uma postura correta, uma consciência postural, que seria o ideal, nós adotaríamos uma postura correta em pé, que seria como nós debatemos agora, uma postura sentada ao qual nós possamos manter a nossa coluna apoiada, principalmente a região lombar, que facilita esse encaixe do nosso quadril e toda a distribuição do nosso peso, e também na postura em pé, como a gente falou. Então as três maneiras ajudaria bem mais e evitaria muitos problemas de dores. Eu tenho a impressão que a mais difícil é de deitar, não é não? Porque a gente deita e, sei lá, se acostumou com um jeito e lá fica, não? Sei não. Exatamente. A pressão do disco, né? A pressão do disco, ela varia, né? A pressão do disco, se a pessoa estiver de pé, ela é maior. Sentada, né? Ela deitada é menor, depois de pé, ela é um pouquinho maior. Se a pessoa senta, ela é maior ainda. E se a pessoa inclina para frente, maior ainda, e se inclina para frente carregando um peso, maior ainda. Então, de manhã, quando a pessoa senta na cadeira e vai calçar um sapato, numa coluna que não está com a musculatura fria, vamos dizer assim, é uma das grandes causas da dor nas costas, né? Ela está sentada, inclinada para frente, ainda com um peso que seria o sapato forçando. Então, ela aumenta o peso sobre a coluna. Então, o certo é abaixar-se para amarrar o sapato. Abaixar. Ou então pôr o pé em cima de um suporte. Pé em cima de um banquinho e... Usar as pernas, né, sobre o outro joelho para justamente não fazer essa flexão de tronco que a gente está dizendo, essa inclinação, né? Vamos a uma sessão de perguntas. Flávio deve ter. Bom, em primeiro lugar, a Laura Pereira, Jair Cananeia, a Simone Zélia, a Salete Trevisan, 16 anos lá de Bandeirante, que não perde programa. Essas pessoas só disseram que estão interessadas no assunto. Mas lá de Concórdia, Santa Catarina, Esmilo Roden, tenho dor no tendão logo abaixo do joelho. Queima como se fosse fogo. Quando estou sentado e dirigindo é pior ainda. Será que é problema da coluna? Não, isso não parece problema da coluna, parece ser mais problema ligado ao joelho, à rótula, né? Essa articulação entre a rótula e o fêmur é uma articulação, a cartilagem da rótula é a mais grossa cartilagem que tem, porque a pressão que tem quando a pessoa está de pé, quando a pessoa senta é mais ou menos 30% maior, e quando agacha, mais ou menos 7 vezes o peso do corpo. Então, é mais um problema ou da rótula, um amolecimento da cartilagem atrás da rótula, ou uma inflamação desse tendão patelar, o tendão que o Ronaldinho rompeu no futebol. Não é da coluna, isso daí é uma coisa mais localizada do joelho. O Altemir, já fiz yoga e aprendi muito sobre postura. Ótima dica para cuidar do corpo. A Amanda, de João Neiva, do Espírito Santo. A postura é importante, senão, problema na coluna. E sei o que é isso. Tenho dores de coluna. É bem desagradável. E ainda bem que hoje há soluções. A Regiane Machado acompanha sempre o programa. Pouca gente se preocupa com manter a coluna ereta. Eu, meu pai, minha mãe, todos nós temos desvio da coluna porque carregamos peso e pelo nosso modo de sentar. Por isso estou interessado em dicas sobre postura. Lá da Paraíba, o Azevedo, 24 anos, sinto dores na coluna
e à noite a dor é maior ainda. Será que não é o colchão? Como eu devo escolher um colchão? E finalmente aqui nesse primeiro bloco, a Maria Isabel de Goiânia, 61 anos, sem problemas de coluna, graças a Deus. Colchão, como é que escolhe o colchão, hein? O colchão é utilizado a densidade ideal, baseado no peso, na estatura da pessoa. E realmente, quando se compra um colchão de qualidade, o próprio vendedor já tem uma característica para que possa oferecer essa condição à pessoa que está adquirindo o colchão. O problema é que nós temos mania, muitas vezes, de comprar um colchão e depois de 30 anos de casados resolve trocar o colchão. Daí realmente esse colchão não é, vamos assim dizer, não tem essa resistência para todo esse tempo. Mas eu ia perguntar quanto que se troca de colchão. Deve ter uma idade. Olha, na realidade, os colchões sempre, os bons colchões, vêm com a garantia, às vezes até de 10 anos. Mas a gente acredita que, no máximo, a cada 4, 5 anos, porque ele perde um pouquinho dessa razão de, vamos assim dizer, as saliências e reentrâncias do nosso corpo, ela precisa serem adaptadas, ou seja, o colchão precisa adaptar a elas. E a coluna tem que ser mantida de uma maneira ereta, como nós discutimos anteriormente, né? Eu sou tudo errado mesmo. Eu não troco de colchão a cada 10 anos, não. Não troco de travesseiro. Eu falei que meu travesseiro já tinha quase 30 anos, quando caíram me matando isso de mim. Aí eu saí nas ruas, quando eu contei a história do meu travesseiro aqui, o pessoal faz gozação comigo, que eu não troco. Esse aqui ainda falou agora, pô, mas 30 anos no colchão, seu cheiro já está lá, né? Cheiro. Ah, mas é limpinho, que é isso, né? E agora eu dei uma recalchutada, porque é de paina, sabe, essas coisas assim. Mas é importante que o travesseiro também tem que ter a altura que nós vimos para deitar, não é isso? Exatamente. Mas isso para quem dorme de lado. Não, o ideal é dormir do lado, de lado, como a gente viu a postura, foi demonstrado pelo Dr. Fábio e tal. Mas é aquela história, podemos dormir também com a barriga para cima, desde que seja feita aquelas correções e o colchão com a densidade ideal, se coloque um travesseiro abaixo dos joelhos para justamente proteger a coluna lombar, principalmente, que seria a mais prejudicada nessa postura. As pessoas que dormem de bruço, não é uma postura ideal dormir na posição de bruço, falando assim mais para o leigo, né? E os que dormem sem travesseiro? Não, o problema do sem travesseiro que estaria também oferecendo uma sobrecarga para a coluna. Porque a nossa coluna ela age de forma compensatória. Se temos um desvio da coluna cervical, vamos assim dizer, ou para um lado ou para um outro, consequentemente ela vai agir de forma compensatória e esse reflexo pode chegar até na coluna lombar. Às vezes uma lesão de coluna cervical pode levar uma dor na região lombar e vice-versa. Há mais uma pergunta aqui que eu não entendi. Se alguém tem um cisto perloidal, isso tem relação com a coluna ou pode afetar a coluna? Na região sacral, nessa região aqui de trás das costas, é tipo um pelo encravado grosso, é o que chama cisto piloidal. É uma coisa que geralmente o cirurgião geral que trata, o gastro, que é ligada, não é patologia da coluna, mas seria patologia anexa da coluna, que seria mais aqui nessa região, que é tipo um pelo encravado, que forma um abscesso e que é uma cirurgia dramática, porque tem que ressecar toda aquela parte que está infeccionada, deixa aberto, deixa cicatrizar em segunda intenção, deixa cicatrizar de baixo para cima, vamos dizer assim, e que é muito dolorido. Então, por isso que o pessoal está falando, é uma coisa que incomoda, quer dizer, não é patologia da coluna vertebral, mas sim é do lado da coluna. Seria localizado ali. Então um cisto causado por um pelo encravado, por um conjunto de pelos encravados. Pelos encravados nessa região, que daí forma um abscesso enorme, uma patologia grande, forma um abscesso, forma um pus, né? Como se fosse um furúnculo grandão ali naquela região, que é muito dolorido, fica vermelho, a pessoa não consegue sentar, não consegue andar direito, dói muito, e o tratamento cirúrgico é uma ressecção extensa, quer dizer, retirar aquele problema extenso. Já que o senhor está respondendo, o Guilherme pergunta, interessante, um homem pergunta, salto alto pode causar lordose? É uma pergunta muito interessante, realmente. Então, lordose, o que é? A lordose é quando a coluna cai para trás, assim, aquela curvatura, o desvio, isso aqui seria uma lordose. Quando a gente usa o salto alto, quando a mulher usa o salto alto, né, na verdade o quadril
vem para frente assim, então a coluna tem que compensar. Quando a gente põe um salto alto, o quadril vai para frente, a coluna tem que compensar, senão a pessoa cairia para frente. Então o salto alto faz assim, então a coluna vai mais para trás, então aumenta a lordose. Aumenta a lordose devido ao salto alto. Isso é uma das causas de dores nas costas. Tem pessoa, olha lá, está mostrando lá no slide, é aquela nós temos uma lordose fisiológica. O salto alto causa uma hiperlordose, uma lordose aumentada. Essa curvatura para trás aumentada, que é causa de dor. Muitas vezes a mulher só diminuir o salto, trocar o salto, usar um salto menor, já melhora a dor. Então é má ideia. Não é bom, apesar que as mulheres vão brigar com a gente aqui, mas na verdade o salto alto é bonito, a mulher fica mais elegante, se sente melhor, mas não é bom. Além da lordose, existe cifose, não existe? É outro tipo? Cifose seria a corcunda para frente, seria a corcunda, né? Nós temos curvaturas como na coluna torácica, uma cifose fisiológica normal, porém quando é muito corcunda seria a cifose aumentada. E existe outra, escoliose, né? Escoliose, né? Escoliose seria o desvio lateral da coluna, seria aqui estaria a coluna, né? A coluna estaria reta, ali está mostrando exemplo de cifose, escoliose, ali tem um exemplo de escoliose. Quando tem um desvio lateral da coluna, a coluna fica torta assim para o lado. Esse aqui seria escoliose. Esse aqui seria uma escoliose. Um desvio na coluna. Geralmente existe uma torção associada da coluna, como foi falado, a coluna compensatória, quando ela entorta, ela torce também, porque as curvaturas são compensatórias. Isso é facilmente perceptível na pessoa. São, mas muitas vezes a escoliose é muito comum em adolescente, existe da infância, do adolescente, da pessoa mais velha, mas geralmente no Brasil é mais comum do adolescente, e só se percebe quando ela está bem acentuada. Muitas vezes a família não percebe só quando está bem acentuada. Uhum. E aqui é um palavrão, César, que eu nem consigo pronunciar. Eu tenho espondilolistese da última vértebra, com escorregamento de 33%. Gostaria de ouvir opinião sobre o problema. De vez em quando tenho dores que limitam minhas atividades e tenho só 15 anos. Credo, hein? É isso. Na verdade, a espondilolistese, espôndilo seria a vértebra, listese seria escorregamento, né? Na coluna lombar. Aquilo foi mostrado ali no slide daquela pessoa que carregava muito peso, foi mostrado lá. Então essa vértebra aqui, ela escorrega para frente. Existe um probleminha aqui nessa ligação entre a parte de trás e da frente da vértebra, e a vértebra desliza para frente. Então espôndilo seria a vértebra, né? Listese, lise seria escorregamento anterior. Num jovem como ele, provavelmente de etiologia congênita. E nesse grau acho que acentuado, tem imagem nova lá, doutor. Nesse grau, esse é uma hérnia de disco, né? Na verdade, esse aqui é uma hérnia de disco. Esse disco, o último disco que está aparecendo aí mais escuro, dá para ver na figura direita, onde tem o símbolo ali da TV Aparecida, da TV, aquele preto assim que está aí indo para dentro, ali é a hérnia de disco que está comprimindo o nervo. Essa coluna aí onde passam os nervos, né? Ela está comprimindo o final da coluna, os nervos, aí mostra uma hérnia de disco. E a espondilolistese seria esse escorregamento. Na idade dele, provavelmente congênito, na idade dele o tratamento é cirúrgico. Já viu alguma coisa? É a solução. Já viu alguma coisa? A sua experiência disso tudo? Então, sobre a espondilolistese... Leonardo, desculpa. Tudo bem. Sobre a espondilolistese, a gente tem alguma experiência com tratamento cirúrgico, mas alguns trabalhos também mostram a importância do fortalecimento muscular, né, principalmente do cilindro rígido com a parte do fortalecimento abdominal, posterior, do diafragmático e do assoalho pélvico, que fazem com que a coluna se mantenha estabilizada, porque na espondilolistese você vai ter uma instabilidade focal que pode gerar uma dor axial, uma dor na coluna, e pode também haver a compressão dos nervos, porque como a gente sabe, a coluna, além de ser uma estrutura de sustentação, ela também é um estojo ósseo que protege a medula e os nervos. Então uma compressão nesses nervinhos aqui, que são esses amarelos, vão gerar dor irradiada para as pernas, que é a famosa dor ciática. Então uma espondilolistese pode ser sim associada, por exemplo, com uma dor ciática, e em alguns casos ela pode ser tratada de uma maneira
conservadora, com fisioterapia, fortalecimento muscular, mas em alguns casos a cirurgia realmente Onde está o nervo ciático aí? Na verdade, ele é a união desses nervos lombares que formam um outro nervo de grosso calibre que corre para as pernas. Dependendo do nível da patologia, você vai ter uma região, né, um dermátomo, que a gente diz, afetado. Então, quando você chega no consultório do seu médico e relata aquela dor, tem uma dor na panturrilha ou tem uma dor na perna, a gente já consegue imaginar exatamente a que nível lombar essa dor está vindo. O ciático está aí, então? Exatamente. Muitas das dores nas pernas que as pessoas pensam que é comum, ela tem uma origem da coluna vertebral, principalmente na região lombar. Tratamento disso? Pode ser uma descompressão simples, dependendo do grau da hérnia de disco, de uma protrusão. Pode ser assim, num primeiro momento, numa protrusão, você pode fazer um tratamento conservador, com anti-inflamatório, repouso, uma fisioterapia, mas em casos mais avançados de uma hérnia de disco já bem extrusa, a cirurgia de descompressão do nervo é indicada. Você tem muito comum tratamento disso? 50% dos meus pacientes são problemas lombares e principalmente a maioria com dor reflexa, que a gente fala, né, que seria uma lombociatalgia, né, que seria uma pressão nessa região, que o doutor mostrou para a gente, com reflexo até muitas vezes lá no calcanhar, podendo dar diagnóstico diferencial, às vezes com esporão calcâneo e às vezes é problema de coluna. Temos que ter a preocupação muitas vezes, com relação a algumas dores lombares, diagnóstico diferencial com dor renal. Então é importante sempre, sentiu a dor, procurar o especialista, justamente para ser analisado, ver que grau, porque quanto mais cedo, mais precoce a intervenção, possivelmente nós evitaríamos uma cirurgia. A cirurgia ela tem que ser o último recurso, porque nós precisamos primeiro tentar prevenir, em segundo tratar de uma maneira não invasiva, de preferência, e posteriormente, numa situação, vamos assim dizer, de último caso, a cirurgia, que é como o doutor explicou, justamente dos acessos cirúrgicos, das complicações que se tem, né? Então, o melhor disco é o seu, né? Sempre. E a melhor cirurgia é aquela que não precisa ser feita. Trocar o disco não é bom. Pois é. Em alguns casos ele é indicado, mas se você puder evitar a troca do disco, com certeza o seu disco é melhor do que qualquer disco inventado pela nós preparamos uma matéria sobre ergonomia e postura. Vamos dar uma olhada. É no trabalho que as pessoas passam boa parte do tempo. Ficar horas e horas sentado em frente ao computador é rotina em muitas profissões. Neste escritório, ninguém foge à regra. São 8 horas na cadeira, com poucos intervalos. Consequentemente... Para ficar o dia inteiro no computador, eu tenho algumas dores, sim, no ombro, coisa do tipo. Uma das principais causas das dores musculares é a má postura. E os problemas trabalham juntos, como mostra este consultor em ergonomia. Nós temos também aqui um erro muito comum de pessoas que tendem a deixar as pernas para a parte de trás da cadeira, né? E com isso ela acaba comprimindo a região dos membros inferiores, pressionando as veias femorais, né? E com isso ela acaba interrompendo a circulação sanguínea para as pernas, causando inchaços e até varizes. Aqui também nós temos outro ponto bem interessante do teclado um pouco para o fundo da mesa, tá? Onde com isso ela acaba tendo que esticar um pouco os braços, forçando um pouco as articulações dos ombros, tá? E o monitor também se encontra um pouco distante da linha de visão dela, né? Causando aí a famosa fadiga visual. Segundo especialistas, empresas têm se preocupado em adaptar os ambientes para evitar afastamentos em razão de dores. Hoje, cerca de 30% das licenças acontecem por conta das lombalgias ou lesões por esforço repetitivo. Quando nós começamos a sentir as dores é porque está havendo um desequilíbrio das articulações, dos ligamentos e dos músculos, né? Então, as síndromes dolorosas já são um sinal de que a nossa postura não está corretamente cuidada. Uma alternativa viável é a ginástica laboral. Em apenas 15 minutos, os funcionários fazem movimentos que podem prevenir tendinites e dores mais acentuadas. Depois de uma aula descontraída, rodando os punhos, braços e girando a cintura, todos ficam mais relaxados no ambiente de trabalho. A gente consegue levar o trabalho mais tranquilo durante o dia. Uma postura mais adequada até para evitar problemas futuros com a gente também, né? A gente consegue levar o trabalho mais tranquilo
e mais relaxado também, né? Então, a gente vai trabalhar com a ativação da circulação sanguínea, trabalhar com alongamentos, fortalecimentos, a gente trabalha um pouquinho também a integração do pessoal na empresa. Então, isso é um dos benefícios maiores para os funcionários. Para a empresa, a diminuição da falta, a melhor colaboração dos funcionários, porque eles estão mais integrados. Outra aposta são produtos especialmente desenvolvidos para otimizar o bem-estar humano nas atividades modernas. O custo médio para equipar uma mesa sai por R$300, com opções que garantem uma postura correta. Apoio para os pés, suporte para LCD com regulagem de altura, apoio para antebraço e também os apoios para punhos, que são os mousepad ergonômico, keypad ergonômico. Isso é o essencial para que você trabalhe de forma confortável, com melhor rendimento também no seu dia a dia. Eu confesso que não me convenci desse último aí, não. Uma parafernália que tem que armar em torno da sua mesa, né? Mas é tecnologia para ajudar. Agora, depois tem que ser educado para se comportar naquilo tudo. Na realidade, o treinamento. Não adianta ter tantos artefatos e não ser treinado para utilizá-los. Esse é o problema das empresas no Brasil hoje. Porque, às vezes, até mesmo para se livrar de uma ação trabalhista e tudo mais, se preocupa em comprar todos esses acessórios, mas às vezes tem a dificuldade de treinar, ou mesmo não tem muito interesse em treinar seus funcionários. Em informática, por exemplo, a gente sabe que a cada hora completa de 60 minutos, 10 minutos tem que ser de repouso, tem que ser de relaxamento, a pessoa precisa levantar um pouquinho e vai no banheiro, toma uma água, tira o foco, com certeza ela vai render muito mais no seu trabalho, mantendo a postura ideal que nós vimos ali. O monitor tem que estar em altura dos olhos, no meio dos olhos. O mouse tem que estar exatamente ao lado do teclado, que se o mouse estiver muito distante, já vai trazer esses problemas que nós estávamos discutindo, que a própria pessoa falou, justamente pelo distanciamento do mouse. Então, todos aqueles acessórios necessários, que é o teclado e o mouse, tem que ser nessa altura mais próxima ao corpo. E o monitor que possa ficar diante dos olhos sem forçar a coluna. E no caso do pessoal que trabalha com o atendimento, né, ao cliente principalmente, né, utilizar o headset que justamente para impedir que realmente ela coloque o telefone. E é comum nós mesmos utilizarmos, né, a região, colocar o telefone, e isso pode levar uma lesão de cervical. Então é complicado. Então, senhores patrões, eu vou ver se eu reparo um pouco mais nisso. Quando o seu empregado se ele trabalha muito tempo sentado, se ele estiver dando uma volta, dê graças a Deus que ele está dando uma volta. Tá certo? Porque se ele ficar sentado muito tempo lá, pode ter problema, né? A não ser que ele dê volta toda hora aí também, não pode ser assim. Pode. Né? Mas vai trazer um relaxamento, com certeza. Eu acho muito importante que haja o profissional nas empresas para se falar essas coisas, para se treinar isso, né? É uma forma de qualidade de vida, aliás, de qualidade do empregado. Exatamente. Eu trabalho há 20 anos com empresa que sou um dos pioneiros no Vale do Paraíba, eu posso falar isso, porque as empresas têm a necessidade e hoje elas estão vendo que estão tendo retorno. O importante é entender que é um investimento e não um custo para a empresa. Qualquer dia traremos você aqui na TV Aparecida, no nosso grupo, para falar um pouco dessas coisas, tá legal? Tudo bem. Combinado assim, ver se a nossa turma se porta direitinho. Nós aqui no programa estamos certíssimos no modo de assentar hoje, porque estamos prestando uma atenção danada. Está na hora do intervalo. Qual a melhor maneira de se evitar dores da coluna? Acho que a gente já viu isso, né? Qual a melhor maneira de se evitar dores na coluna? O pessoal já até falou disso. Tá? Mas nós vamos fazer o nosso intervalo e há outras questões. O Flávio já falou de salto alto, eu tenho mais duas outras questões também para colocar. E aproveite, o programa vai chegando ao fim, aproveite, etc@tvaparecida.com.br e faça a sua pergunta, coloque a sua questão. Não se preocupe se não der tempo da gente responder tudo aqui. Depois nós encaminhamos os e-mails aos profissionais e eles, né, gentilmente dão uma resposta. Tem sido assim em todos os programas e é uma prestação de serviço. Na verdade, o programa de hoje é um programa técnico. Nós estamos aprendendo a nos comportar para viver melhor. A gente já volta no instantinho. Maneira
de sentar, melhor posicionamento, exercício. Tem que estar caminhando sempre, né? Fazendo os exercícios corretos, né? Pegando a maneira correta de trabalhar, né? Trabalhar sem curvar muito a coluna, né? Fazer esforço. Acredito que mantendo uma boa postura ajuda na coluna. Emagrecer. Sentando na posição correta. Ajeitando bem o corpo no sentar, no andar, no deitar. Escolhendo o melhor colchão. Olha lá, viu? O pessoal sabe, a gente sabe como é que tem que fazer. Por que não faz, não é mesmo? Para dar a questão de 80% de problema. Falou ali, uma pessoa falou de obesidade. E daí? O que dizer a esse respeito, hein? Coluna sofre na pessoa mais gorda? Com certeza, né? A sobrecarga, o peso, a gente viu que os discos intervertebrais, eles podem estar em torno de 3,5 milímetros a 9 milímetros, né, doutor? Nessa média, né? E, consequentemente, se a gente tem um peso maior, a sobrecarga na coluna fatalmente vai ser, vamos assim dizer, mais impactante. Vai oferecer vamos assim dizer, uma sobrecarga maior e possivelmente favorecer também uma lesão. Então, existe um peso ideal para a pessoa proteger a coluna? Claro, o peso nós temos que sempre... Hoje o Brasil está enfrentando um sério problema de obesidade. Nós falávamos dos Estados Unidos, hoje nós já temos uma quantidade muito grande de brasileiros com um problema sério de obesidade. São pelo menos 70 a 80 milhões hoje, entre 70 e 80 milhões de alguns casos de obesidade. Então nós temos que realmente nos preocuparmos, eu digo, desde alguns quilos acima até muitos quilos acima, até a morbidade. Nós falamos no outro programa, outro dia, nós falamos de dieta, sabe? Certo. E eu me lembro que eu encerrei bem o programa dizendo assim, não se preocupe em fazer dieta, se preocupe em cuidar da sua saúde, né? Se a dieta for para cuidar da saúde, tudo bem. Agora, se a dieta para meramente a questão de beleza e com isso sacrifica a saúde, precisa prestar atenção nisso, né? É importante saber que primeiro a saúde, depois é o fator estético, né? Agora, uma pessoa que tem peso acima do que devia... está prejudicando a sua saúde, é isso? Não só a coluna. Claro que a coluna é uma região que vai sofrer justamente por causa desse excesso de peso, que vai fazer com que você perca essas curvaturas fisiológicas de sustentação, trazendo o seu corpo para frente. Normalmente essa obesidade está ligada ao sedentarismo, ou seja, a pessoa já tem um excesso de peso e tem um enfraquecimento das estruturas musculares de sustentação. Ou seja, você acaba levando a sua coluna a total carga, ou seja, ela é a única responsável pela sustentação, ela acaba não dividindo essa responsabilidade de sustentação com a musculatura. E além disso, com esse excesso de peso, você vai ter outros problemas de hipertensão, problemas coronarianos que vão acelerar os seus problemas de saúde. Bem, e a questão do sedentarismo, acho que a gente já falou muitas vezes, né? Existe uma média de quantas horas a pessoa passa sentada por dia. Você me falava aqui que se trabalha a cada hora tem que parar 10 minutos, é isso? Para quem trabalha nessa área de informática especificamente, há necessidade de 10 minutos. Isso é lei, isso é legislado. Agora, claro que todas as atividades nós precisamos sair um pouco desse foco, justamente para tirar essa sobrecarga, não só física, né, mas o nosso lado também, quando a gente utiliza muito cálculo e tudo mais, nós precisamos relaxar um pouquinho para tirar essa sobrecarga. Pegou na ponta, né, do Dr. Leonardo, eu sempre brinco, é fácil a gente pensar qual a sustentação da coluna. Pegue 33 pratos e pegue bolsas, que nós utilizamos bolsas de gelo, mas com água, e coloque um prato, uma bolsa, um prato, uma bolsa, e deixe em pé para ver se ela para em pé. A coluna ela não foi feita para sustentar o peso. Por isso nós temos o osso, que vamos assim dizer, para maior resistência do corpo, que é o fêmur, não é verdade, doutor? E também a musculatura, né, o quadríceps, que é a musculatura mais potente, justamente para sustentar essa parte superior do nosso corpo e tirar a sobrecarga e principalmente o peso que seria responsabilidade, que nós usamos dessa forma na coluna. Para o senhor ter uma noção, padre, naquela situação de pegar um peso... Se o senhor pegar de uma maneira incorreta, como o doutor Fábio mostrou para a gente, né, na simulação do boneco, se o senhor pegar um peso de 20 quilos, por exemplo, com aquela inclinação, sem flexionar o joelho, sem dobrar os joelhos, nós teríamos um aumento até mais ou menos de 5 vezes o peso daquele objeto que nós estamos elevando. Vamos dizer que seja 20 quilos.
vai chegar uma pressão lá na coluna lombar e sacral, da última vértebra principalmente, de 100 quilos. E imagina um servente de pedreiro com um saco de cimento de 50 quilos, por exemplo. Perto da nossa casa está havendo construção, e às vezes eu fico observando os pedreiros, sabe? Eu fico pensando, outro dia eu estava olhando, eu falei, mas esse sujeito, quantos exercícios que é para baixar, pegar a massa, jogar lá, sabe? Esse sujeito chega no fim do dia, ele deve estar com a coluna daquela maneira. Eu não sei se o exercício é de mais ou o exercício é de menos. Também existe isso, não existe? Exatamente, o problema é a postura dele mesmo. A atividade, ela vai ser sempre seguida de uma má postura. Consequentemente, vai trazer alguns problemas, desde um desconforto até mesmo um caso de cronicidade de uma lesão. Então é importante, hoje, que ele também faça, por exemplo, flexão. E às vezes a gente tem dificuldade em treinar essas pessoas para fazer, adotar uma postura para fazer isso. Geralmente são pessoas muito novas, são garotos, homens fortes, né? Que até não se dão conta do risco que eles correm. Mas a lesão, o problema de lesão é justamente nessa fase ativa. Os problemas maiores é entre 30 e 50 anos, principalmente na faixa dos 45. Eles deviam ser orientados numa obra dessa forma de postura, hein? Inclusive deveria ser legislado para que isso fosse cobrado, né? Justamente para proteger. Ainda mais que nós nos aposentamos hoje com a idade mais avançada, né? Então há necessidade de qualidade de vida para que ele possa, né? Diga, Flávio. Eu tenho uma pergunta aqui do Amazonas. A Olga Sanches pergunta: dormir na rede faz mal para a coluna? Para quem não sabe. Essa é uma pergunta muito interessante. Justamente isso. Geralmente a pessoa que dorme sempre na rede, ele não dorme de uma maneira que a coluna fica torta. Ele dorme assim atravessado, então a coluna fica reta. Ele consegue fazer o que faz num colchão, ele consegue fazer numa rede. Pode reparar. Quem não está acostumado, a gente não está acostumado, geralmente a coluna fica toda torta, começa a doer. Eles dormem atravessado e a coluna fica reta. E há uma outra pergunta aqui. Tenho 45 anos e tenho problema na coluna lombar e cervical. Já fui informado que preciso passar por uma cirurgia, mas comecei a fazer acupuntura e estou melhorando. Será que vou precisar da cirurgia? Na realidade é o seguinte, o tratamento de acupuntura não substitui uma cirurgia, isso tem que ficar bem claro. Né? Eu sou especialista em acupuntura e nós sabemos que, graças ao tratamento, nós podemos, vamos assim dizer, aliviar bem a tensão dessa região, podemos aliviar quadros de dores, sim. Alguns casos que realmente não estão dentro desse contexto de cirurgia, realmente a gente consegue. E associando outras coisas. Muitas vezes eu não sou contra o tratamento alopático quando faz acupuntura. Sabe, a alopatia, ela dá um conforto, porque quando a pessoa está numa crise de dor, por mais que eu tenha como recurso a acupuntura para aliviar essa tensão, algumas técnicas que nós utilizamos, a alopatia vem tirar aquele estágio, ou seja, aquela dor muito forte no momento. E a acupuntura realmente ela vem trazendo um benefício muito grande. Pesquisas de várias universidades, como Harvard, mesmo nos Estados Unidos, diz que até mesmo podemos aliviar e até mesmo evoluir uns casos, até, por exemplo, de joelho, artrose de joelho, de melhorar um pouquinho até mesmo o grau da cartilagem, da perda da cartilagem, daquela artrose, certo? Agora, no caso da coluna, a acupuntura ela é muito indicada e eu sempre associo a acupuntura ao tratamento da fisioterapia, isso não impedindo, nos casos mais sérios, de ser levados a Jamil, você tocou coloco para vocês, tocou num assunto artrose, osteoporose, questão de idosa, vamos dizer uma palavra disso, né? Para nós, inclusive. Claro. Parece que são mais casos, nas mulheres tem mais constante isso? A mulher apresenta mais, a osteoporose incide bem mais nas mulheres, incide 4 ou 5 vezes mais nas mulheres que nos homens, devido à menopausa, né, devido à queda dos hormônios femininos que leva à osteoporose, e a artrose também, mais frequente nas mulheres, mas homem e mulher tem artrose também. E a patologia da artrose também afeta a coluna e dá problemas o canal onde passam os nervos fica estreito devido à artrose. Né? Doutor, explica mais detalhado o que é artrose. A artrose, na verdade, é um desgaste de qualquer articulação, de qualquer junta do corpo. Né? E trabalhos mostram que por volta de 80 anos de idade, todos nós temos artrose em alguma articulação do corpo. Né?
Começa desde de jovem, mas por volta dos 80 todos nós temos uma articulação. E aqui na coluna, se a gente olhar, aqui na frente da coluna, aqui está onde fica o abdômen, né? E olhando atrás, nós temos duas articulações, né? Duas articulações que junto com o disco na frente, que seria esse aqui, o disco, e aqui atrás tem duas articulações aqui. E essas articulações que fazem o jogo da coluna. A artrose, ela incide nessas articulações, ela começa a ficar grossa, começa a diminuir a altura dessas articulações, começa a ficar grossa, e esse disco vai se degenerando também, diminuindo a altura, então forma o que é chamado bico de papagaio, né? O bico de papagaio pode formar aqui na frente e pode formar aqui também nessa articulação, e esse bico, quando cresce para dentro, ele diminui esse buraco onde passa o nervo aqui dentro, e pode comprimir o nervo e pode dar dor, tipo dor ciática, dor nas costas, dores nas pernas, devido a essa compressão, devido a esse estreitamento do canal onde passam os nervos. E o tratamento disso, hein? O tratamento disso inicialmente é só medicação, anti-inflamatório, acupuntura, às vezes numa fase aguda, uma cinta lombar, medicação. Em último caso, quando a compressão é muito grande, quando começou a atrofiar a musculatura, quando o nervo não está funcionando muito bem, ou quando a dor persiste muito, não melhora com o tratamento conservador, daí tem uma indicação cirúrgica, né? Completando a pergunta aqui do Lucas Carvalho, a questão da hérnia de disco. Ele disse que gostaria que fosse um pouco mais explicado. A hérnia de disco, na verdade, nós temos na coluna, na frente nós temos o disco e atrás as articulações, como eu falei. Esse disco, ele é semelhante àquelas balas que quando a gente morde, sai um gel. Aquelas balas quando morde sai um gel. Bala de goma. Uma bala tipo de goma. Então, na verdade, o disco ele rompe aquela parte de fora e esse gel vai para dentro e comprime o nervo. Comprime o nervo, isso é hérnia de disco. É aquele slide que a gente mostrou daquela coluna com aquele preto comprimindo os nervos, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, aquela coluna ali, deixa eu pegar esse molde aqui. Pode dar lá, doutor. Pode mostrar. Ali mostra um exemplo de hérnia de disco, aquele escuro que tem ali embaixo, em cima da TV Aparecida, ali do símbolo da TV Aparecida, aquele é a hérnia de disco. E se olhar nesse modelo aqui também, aqui mostra o disco, né? Aqui mostra o disco, aqui mostra a vértebra, né? Vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco. Aqui atrás, aquela articulação que eu falei, as duas articulações que eu falei, aqui seria a espinha, aqui tudo envolvido por músculo, né? E o jogo da coluna se dá entre o disco e as articulações atrás. E esses amarelinhos aqui, o espaguete, como eu falei, são os nervos, né? Um conjunto desses nervos lombares forma um nervo ciático. Um conjunto desses espaguetes forma um nervo ciático. E esse disco é como aquela bala que quando morde sai um gel. Então, quando ele rompe essa parte aqui, esse gel vai para trás e comprime o nervo. Por exemplo, se comprimir aqui nesse buraco, ele vai comprimir a saída do nervo, tá vendo? Comprime a saída desse nervo no forame aqui e dá uma dor. Comprimindo esse nervo, pinça esse nervo e dá a dor na perna. A dor pode ir nádega, coxa, perna, até o pé, devido a essa compressão. E se for mais em cima aqui, o disco pode ir para trás aqui, por exemplo aqui, e comprimir todo esse conjunto de nervos que tem aqui, comprime aqui, que seria uma hérnia de disco. E ali naquele slide mostra bem aquele disco que extravasou para cá e está comprimindo os nervos da coluna, e é uma das causas de dor ciática, dor nas costas, indo para as pernas até o pé, que é a dor ciática. Tá bem. Acho que ficou bem detalhado dessa vez, né? As explicações todas possíveis. Nós vamos falar agora de exercícios da coluna. Vamos dar uma olhada, a gente preparou a matéria. Atividades físicas entram 3 vezes por dia na rotina de Andréia. Após adquirir uma hérnia de disco, a educadora física percebeu que precisava de uma pausa no trabalho. Você não consegue andar, você não consegue, você não fica bem. Você está toda hora sentindo dor, para sentar dói, para deitar dói. Então é bem complicado. Em sua 5ª sessão de fisioterapia, todos os movimentos são feitos com orientação profissional. Auxiliados pela respiração, os exercícios trazem bons resultados. Com esse tipo de exercício, ele ativa muito a musculatura profunda, que dá estabilidade. Normalmente, os pacientes com essa ativação dessa musculatura, quando ela começa a funcionar, a tendência é melhorar, dá uma certa estabilidade para a coluna, isso daí começa a melhorar
a dor dos pacientes que normalmente no cotidiano eles sentem aí durante o seu trabalho, durante as posturas que eles ficam no dia a dia. Simples, os movimentos são fáceis de aprender e podem ser feitos dentro de casa, mas é imprescindível a repetição para que os efeitos apareçam. Deixa o quadril neutro lá para mim, as mãos bem esticadas, dobra o quadril. A gente só vai alongar a parte posterior da coluna lombar e do glúteo. Então a gente vai puxar uma perna de cada vez, pode puxar lá para mim, André, uma perna, isso. Importante segurar aqui embaixo, às vezes o paciente tem dor no joelho, se ele segurar por cima pode doer o joelho dele. Então segura por baixo, segura de 20 a 30 segundos, umas de 3 a 5 vezes. Segurou, volta lá, contou 30 segundos, volta, faz na outra perna lá para mim. Segura de 20 a 30 segundos nas duas pernas, 5 vezes cada perna. Então a gente vai fazer a mesma respiração, vai erguer o guarda-chuva lá, vai abrir, vai fechando agora, vai fechando, vai jogando o umbigo para trás, segura o xixi, aperta uma nádega junto à outra e sobe para mim fazendo a ponte lá. Isso, segura um pouquinho, respira de novo. Vem soltando devagarzinho. O fisioterapeuta diz que após as sessões, que duram em média 3 meses, os pacientes precisam praticar atividades físicas. As mais recomendadas são as exercitadas na água ou pilates. Na água, a ação da gravidade, que a todo momento a nossa coluna está sendo comprimida, aqui a gente no chão, na água essa ação da gravidade ela alivia. Então normalmente a parte que está sendo comprimida lá na nossa coluna, na água ela alivia. Então a gente consegue alongar as musculaturas necessárias, fortalecer algumas que são importantes também. Andréa já se sente bem melhor e muito mais aliviada. É um processo longo, mas já dá para fazer praticamente tudo. Assim, tem que tomar os cuidados, não pode ficar pegando peso nem nada, mas praticamente a atividade diária já voltou ao normal. É evidente que esse tipo de exercício tem que fazer com um profissional, né? A gente não pode se meter a fazer o exercício sem mais nem menos, né? Certo. Pelo menos tem que passar e aprender a fazer o exercício. A gente conseguiu ver ali a importância da respiração também dentro do exercício. A respiração, principalmente porque quando a gente pensa na estabilização lombar, a gente pensa no músculo diafragma, e ele vai ser trabalhado justamente nessa parte respiratória, bem com a musculatura abdominal. Então, estar ao lado de um fisioterapeuta especializado em patologia de coluna é realmente indicado, pelo menos numa etapa inicial de tratamento, até que você tenha a conscientização, saiba ativar a musculatura necessária, porque a hipertrofia muscular realmente vai demorar um certo tempo. É um tratamento de médio a longo prazo e que precisa da consciência do paciente de que a respiração é fundamental, que o exercício é fundamental ser feito de acordo com a recomendação do especialista. Uhum. E a mulher tem a respiração mais apical ainda, né? Mais superior. Então a mulher tem mais dificuldade de utilizar a respiração diafragmática, que é mais baixa. E nesse treinamento a pessoa tem a oportunidade de aprender a respirar, melhorar mais essa oxigenação e facilitar inclusive essa integração do exercício à respiração. Vai melhorar inclusive o funcionamento de intestino, porque a mulher tem mais complicação de intestino que o homem. E não estou dizendo que só esse é o problema, né? Mas vai auxiliar nessa função intestinal e de outras vísceras que necessitam desse movimento diafragmático para que realmente elas possam, inclusive, ter uma ação mais efetiva no organismo. Então, a respiração é importantíssima para nós que falamos, usamos voz, né? Eu fiz yoga durante 2 anos, foi uma beleza, porque a yoga é baseada na respiração, né? Você tem que aprender a respirar para fazer o exercício. Para o exercício poder contar, você tem que fazer o exercício de respiração, senão não tem chance, né? É muito, muito sério isso, muito, muito próprio isso. Em relação ainda, perguntas vão aparecendo, pode pular. Falávamos de salto alto, aí a produtora chegou aqui e disse que ela anda de salto baixo e dói toda a vida a coluna. Quer dizer que também não é o salto baixo, né? Sem salto. O rasteirinho também não é bom, porque ele estende muito o tendão de Aquiles, né? Ele estende muito o tendão de Aquiles, tem muito impacto assim no calcanhar. O ideal é um salto de mais ou menos 3 centímetros, mesmo para a mulher, 3 centímetros. E se a mulher precisar usar salto ou gosta de usar salto, a solução foi, como o Jamil falou, seria anabela ou mesmo plataforma, né? Que daí compensa de ponta a ponta e o resultante não dá mais do que 3, 4 centímetros. Aquele sapato está certo, doutor? Aquele está? Aquele é 3, 4 centímetros, né? Tá mais? Muito de bico fino, esse daí tá aceitável, tá certo, sim. Aí, então esse é o pé da produtora. Tá certo? Desse jeito tudo bem, né? Esse daí tá bonito o sapato, tá bom. Tá adequado.
Se a gente tivesse... Vamos chegando para o fim do programa, a gente tem que começar a juntar as ideias. Me parece que é essencial do que nós falamos, que a pessoa tem que cuidar muito da sua postura. Isso é beabá, não é isso? Sim, exatamente. Segundo lado, tem também que cuidar como um todo do corpo. O corpo não é a perna, não é o braço, é um todo. Né? Parece que é outra coisa. Acrescentem vocês, o que mais? Eu já dei 2 contribuições. A postura, o corpo é um todo. Alimentação saudável. Alimentação tem a ver. Exercício físico, hábitos. Alimentação, exercício físico. Hábitos como, por exemplo, não fumar, não beber em excesso também vão fazer com que você tenha menos problema de saúde e até mesmo menos problemas de coluna, que também são relacionados a esse tipo de abuso. A osteoporose, né? Osteoporose, osteoporose, doutor. Boa. Osteoporose, cigarro e alcoolismo dá mais osteoporose e a mulher tem que ficar atenta, prevenir, mulher e homem, prevenir a osteoporose através de exames, como a densitometria. O cigarro e a bebida. Além de baixo além de tendência genética, além do consumo baixo de cálcio e vitamina D e do sol, que faz a síntese da vitamina D na pele. Quando você fala de alimentação, você está se referindo àquela alimentação normal. Tem que ter fruta, tem que ter verdura, é isso? Balanceada, se possível, algo que a população em geral não faz, que é mastigar os alimentos de uma maneira devagar e bem feita. Se tentar se alimentar de 2 a 3 horas, ter uma diferença entre uma refeição e outra de 2 a 3 horas. Por quê? Você evita aquela sensação de uma fome muito grande que vai fazer você comer muito rápido e passar do ponto. Muitas vezes a gente se sente saciado até demais porque a gente come tão rápido que a gente não percebe o limite ou o ponto que a alimentação já está suficiente. Nós falamos disso na dieta, de comer, que comer também é um ato social, lembra que nós falamos disso, tá certo? Não é vendo televisão, nem que seja TV Aparecida, tá certo? Na hora de alimentação, a alimentação é para conversar, é um ato social, eu também insistíamos nisso, uma coisa vem ligada com a outra. Agora, Jamil, quando que a fisioterapia é indicada? Fisioterapia é indicada nas 3 fases, ela pode ser utilizada, desde que seja, vamos assim dizer, o primeiro passo da dor é consultar o especialista, o médico. O médico vai fazer um encaminhamento, além de prescrever... Esse médico é ortopedista? Normalmente é o ortopedista que atende o paciente com um quadro de dor, mas não necessariamente, vamos dizer assim. Num primeiro caso, às vezes num pronto-socorro, ela já apresenta um caso, nem sempre o especialista está presente. Numa gravidade, um clínico pode encaminhar diretamente para a ortopedia. A fisioterapia pode ser usada na fase aguda, pode ser usada na fase subaguda e na fase crônica. Lembrando, né, que Freymoyer, né, falou muito sobre isso. Até 6 semanas, menos de 6 semanas, fase aguda de dor. Até 12 semanas, fase subaguda. E acima de 12, fase crônica, de 12 semanas. Então, são tratamentos diferentes dentro da reabilitação, dentro da fisioterapia. Isso é importante que a gente relate. E sempre com acompanhamento, com a multidisciplinaridade que nós estamos discutindo aqui, justamente para que todos os profissionais possam trazer um quadro de melhora para aquela situação de dor. O exercício físico bom são os alongamentos, é isso? Alongamento e o fortalecimento. O alongamento em primeira instância, justamente para descomprimir, por exemplo, uma raiz ciática, como a gente discutiu aqui. O alongamento ele é fundamental para que a gente tire essa pressão inicialmente. Muitas vezes com uma manobra de descompressão, o paciente já levanta sem dor, sai praticamente sem dor, alguns casos. Outros vai melhorando a cada sessão e posteriormente a gente inicia um trabalho de fortalecimento, justamente para que não volte a ter aquele quadro de dor que ela sentiu durante esse tratamento. Correr faz mal para a saúde? Faz mal para a coluna? Correr? Não, correr não faz mal para a saúde. Correr desde que se use um tênis adequado, que tenha absorção, tênis com absorção de impacto e tudo mais. De preferência correr numa grama. Agora o ideal mais indicado é a caminhada, porque vai diminuir esse impacto, né? Ou mesmo na piscina, o trabalho de hidroterapia, hidroginástica, que ainda diminui mais ainda. Que bom. Alguma coisa acrescentada da parte de vocês? Coisa que ficou importante sem falar, doutor? Lembra-se disso?
Acho que é importante que o tratamento da coluna tem que ser um tratamento multidisciplinar, como foi falado no começo, que não é só um ortopedista, um reumato, um neuro, um clínico geral, tem várias especialidades e tem muito das dores nas costas também que tem uma origem visceral, origem que não é das costas, uma origem abdominal, uma cólica menstrual, uma cólica renal. Então tem que sempre levar em conta que uma patologia de tireoide, uma patologia cervical, que a dor nas costas também pode ter uma outra etiologia, então sempre ficar atento nisso aí também. Hoje se fala muito também da questão psicossomática da dor nas costas, ou seja, a influência do seu estar emocional em relação às dores nas costas. Dentro do Instituto de Patologia da Coluna hoje, a gente trabalha a parte psicológica dos pacientes antes e depois da cirurgia e a gente tem visto um resultado muito favorável quando se trata o paciente de uma forma como um todo, entendendo que ele não é só um corpo com músculo e osso, mas que ele é uma pessoa que tem relações com pais, mulher, marido, e que isso é afetado pela dor nas costas, e o tratamento dela também passa pelo tratamento emocional, que é afetado pela dor. Que tipo de operação mais faz lá? A gente faz muito de descompressão e artrodese, que é quando você tem um desses discos, ou um ou mais discos intervertebrais, eles adoecem de uma tal maneira que ele fica irreversível, mesmo com tratamento conservador de medicação e fisioterapia. Chega um ponto em que a cirurgia realmente ela é necessária para que sejam descomprimidos os nervos, que a coluna seja estabilizada através de instrumentação cirúrgica, através de próteses, de disco, e que vão fazer esse papel, né? Vão substituir um disco doente por um disco artificial. Bem, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer a editora Vozes pelos livros que colocou à disposição. Nós já mostramos os livros, né? E os livros são, então, vai de novo na sua tela, etc@tvaparecida.com.br. Agradecemos, então, a editora Vozes. Esses livros serão mandados às pessoas que pediram. Tem gente que pediu o livro, Flávio? Para aparecer? Muitas pessoas. E também muitas consultas aqui, algumas repetidas e outras interessantes, que a gente vai tentar responder depois. Isso. Então fique sossegada. Os 3 profissionais, combinado, né? Combinado. Que é um serviço que vocês prestam, é uma coisa, até uma obra de caridade. Você imagina você estar com as costas doendo, se a gente dá uma resposta que o ajude a perder essa dor. Tirar a dor dos outros é um ato de misericórdia e é muito bom, né, que nós o façamos. Então, fique sossegado. Se você passou o e-mail e tem pergunta que não veio aqui, nós mandamos aos profissionais e eles respondem para o seu e-mail e temos feito isso a todo momento. Nós temos também um blog e nesse blog a gente coloca as respostas dos profissionais porque é uma forma mais de divulgar. Mais gente pode ler isso. Então, nós estamos fazendo mais informação, mais comunicação e ajudando mais pessoas. Por isso, procure o blog, procure as nossas formas de comunicação paralelas ao programa que vai ao ar e você vai sair ganhando. Eu agradeço os senhores também pela presença aqui. Acho que foi muito bom, viu, Fábio? Eu acho que o jeito de mostrar tudo muito detalhado aí, acho que foi muito bom. Também agradeço ao Jamil, a fisioterapia e todas as dicas que você deu, né? O Leonardo, se precisar de operar, a gente vai lá, né, Leonardo? Por favor, serão bem tratados de uma maneira eu garanto que eu levo o Flávio lá se ele precisar. Não vai precisar, né? Mas muito obrigado desde já. Com os 99 anos, mais ou menos, tá certo? Para você de casa, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta segunda-feira que vem. Segunda-feira, nós vamos falar de uma coisa interessante também. Olha o nosso tema, homens e mulheres. Mulheres e homens. Vamos conversar, né, da questão de gênero. E muito interessante essa conversa, o programa vai ser muito bom também. Nós esperamos você segunda-feira que vem de novo, tá? Um abraço e etc. Você ouviu alguma coisa sobre coluna? Há muito mais que você pode ouvir e aprender. Até mais.